Chegou aquele momento todo especial do programa de Coração para Coração, um momento de meditarmos na Palavra de Deus. Hoje conosco o pastor Marcos Romano, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a série de mensagens Por Dentro das Profecias, parte 3. Vamos à Palavra de Deus com o pastor Marcos Romano, mas antes quero pedir a sua ajuda em apoiar o canal Marcelo Mesquita aí de Pregar no YouTube, se inscrevendo e tocando no sininho das notificações. Se você puder, convide mais alguém também para fazer o mesmo, se inscrever no canal e tocar no sininho das notificações. Palavra de Deus com o pastor Marcos Romano. Olá, bom dia para você, meu irmão, minha irmã, aqui na Rádio Nova Shekinah, e para você também que está nos assistindo aí via o canal Marcelo, né? O canal do Marcelo I de Pregai. É muito importante, a gente sempre está tocando aí a chamadinha aí para você acessar o canal, né? Você compartilhar o canal, você se inscrever, né? Marcelo Mesquita aí de Pregai, isso aí está ajudando bastante, né? As pessoas a terem contato com a palavra de Deus. Aí você ativa ali o sininho e nós vamos ser notificados aí, você também vai ser notificado com respeito a qualquer outro vídeo postado, qualquer outra mensagem. Isso é muito importante para nós compartilharmos o Evangelho. Muito bem, hoje a gente está concluindo, né, as 7 igrejas. Estudamos durante esses dias as 7 igrejas. Como terça-feira foi feriado, né, acabei tendo que dar uma atenção à esposa, à família. E o Marcelo perguntou, olha, pastor, vem? Eu falei, olha, Marcelo, eu tenho que cuidar um pouquinho de casa também, né? Eu costumo dizer que a nossa primeira igreja como pastores é a nossa família. Se você não cuida bem da sua família, você não tem condições de cuidar bem de uma igreja, né? Então fica a dica aí, meu irmão, você que é líder, antes de você salvar o mundo, salve primeiro a sua casa, tá bom? Cuida do seu lar, cuida da sua esposa, seu esposo, seus filhos, que aí você vai ser o evangelho vivido. As pessoas verão o evangelho em você, na sua casa, tá bom? Então nós já estudamos a igreja de Éfeso, né, que no período profético ela teve uma importância muito grande, logo assim, período dos apóstolos, foi a primeira igreja, né, o seu período do ano 31 até o ano 100, depois Esmirna, do ano 100 ao 313, Pérgamo, de 313 a 538, Tiatira, de 538 até 1517, igreja de Sardes, de 1517 a 1798, Filadélfia, 1798 até 1844, e agora nós vamos estudar a última igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Querido, essa igreja é uma igreja assim bem diferente das demais, e ela abrange um período profético também assim muito interessante, porque o período dessa igreja, né, segundo grandes teólogos cristãos, ela deu início aí logo após o ano de 1844. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente, mas ali no momento do grande desapontamento, né, do movimento de reforma, quando Miller havia dito que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844, e na verdade não foi Miller sozinho que falou, mais os seus associados, né, que fecharam essa data, depois marcaram outras datas, e Jesus não voltou à terra como ele havia dito, né? Então aconteceu algo ali muito importante. A Bíblia ela explica sobre isso, nós vamos estudar esse tema também mais para frente. Por isso que eu digo para você, pega aqui o seu PDF, faz contato aqui com o Marcelo na rádio, os colegas pastores, olha, eu estou mandando, me perdoa porque eu ainda não mandei, né? E já vou dar uma explicação. A gente está com uma inauguração agora para sábado. Esses dias têm sido assim bem complicados, com obra, né? Os pastores aí, amigos, sabem como é que é obra de igreja, né? E aí a gente brinca, né? Obra de igreja é igual obra na casa de pobre, né? É uma dificuldade para a coisa acontecer. Mas graças a Deus, louvado seja o Senhor, sábado agora nós vamos ter a inauguração. Mas não é aqui na Praça Seca, é na Vila Valqueire, Rua das Rosas, 1626. Você é meu convidado, viu? Vamos ter depois um almoço ali com os irmãos, com os amigos. Pastores aí, pastor Gutenberg, seja bem-vindo, é nosso convidado. Apareça lá, tá bom?
Você vai comer uma comidinha, tem umas irmãzinhas lá, você sabe, né? Crente é bicho terrível. O Marcelo tá aqui falando, e eu, tá bom, Marcelo, você também, aí, ó, vou chamar o Marcelo. Eu ia te chamar, Marcelo, claro, fique tranquilo, o Marcelo vai estar lá conosco também, todos são bem-vindos, vai ser um momento especial, né? Fazer uma igreja, reformar uma igreja, construir uma igreja, é um desafio, mas nós fazemos isso não para chamar atenção, não para cativar os elogios dos homens, mas para honrar e glorificar o nome de Deus, não é verdade? Então, sem mais delongas, vamos fazer uma breve oração e pegarmos a palavra de Deus. Ore comigo. Paizinho querido, obrigado pelo dia que estamos tendo e por abrirmos a Tua palavra nesta hora. Ouça-nos, ó Deus, esta oração, abençoa-nos no entendimento e dá-nos, ó Deus, esclarecimento sobre o tema, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a igreja de Laodiceia, ela está situada no capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso 14, tá? A igreja de Laodiceia, ela é uma igreja bem diferente, como eu disse para vocês. Ela é uma igreja que ela não tem elogios, ela tem repreensões muito duras, mas como as demais igrejas, é o próprio Senhor Jesus que se identifica aqui no verso 14. É Ele que apresenta essa igreja e diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, Jesus se identifica, apresenta essa igreja. Mas ele começa a apresentar essa igreja não de uma forma muito agradável. A forma como ele apresenta essa igreja é uma forma assim bem triste, sabe? Porque essa igreja não é elogiada em nenhum momento. Pelo contrário, a partir do verso 15 já vem o puxão de orelha. Diz assim, ó: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Olha aqui, ó o verso 16. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quando eu era criança, quando nós estávamos passando mal, né? A avó pegava um pouquinho de água morna, não sei se fazia isso contigo, botava um pouquinho de sal, batia e mandava a gente tomar. Eu não sei se você fazia isso ou se funcionava. Comigo e minha família era terrível. A gente tomava aquilo e era certo de colocar tudo para fora. Tudo estava fazendo mal, era tudo colocado para fora. Então, água morna era um negócio assim, né, que provocava vômito, dava ânsia de vômito. Veja que coisa incrível. Esta igreja, este período, tanto essa igreja literal na época, né, a igreja de Laodiceia, ela viveu sim o seu período real, né, a partir do ano de 1844, no período profético, mas Laodiceia, ela foi uma cidade reconstruída por Antíoco II, que reinou 261 a 246 a.C. E ele reconstruiu a cidade de Laodiceia e deu o nome em homenagem à sua esposa. Era um líder assim, apaixonado, né? E o nome da sua esposa era Laodice, e daí Laodiceia. A igreja, ela é mencionada também na carta de Paulo aos Colossenses, está lá no capítulo 4, verso 15 ao 16. Mas essa carta que ele escreveu, ela se perdeu. Nós não temos acesso a ela, mas Paulo cita a existência histórica dessa igreja de Laodiceia. Isso é muito interessante, né? Mas quando nós falamos do período profético, esse período ele se iniciou em 1844, como nós havíamos falado, com grande desapontamento. Ali, queridos, houve um desânimo assustador. Por quê? Miller pregava com todo o coração, com toda a força do seu ser, dentro daquilo que ele havia estudado. E olha, gente, a gente não pode criticar Miller, nem os seus associados, porque eles estavam corretos nas datas. Eles calcularam tudo direitinho, segundo a profecia de Daniel 8,14, né? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Ele estudou, foi para Apocalipse e entendeu que haveria purificação do santuário. Só que o problema foi que Miller, ele fez os cálculos corretos, só que ele não conseguiu entender o evento. E parece até engraçado, né? Hoje, pastor, é fácil para a gente falar. Realmente é fácil para a gente falar. Hoje nós temos já o resultado do que eles passaram. Então nós podemos falar, bem,
Ah, então Miller errou o evento. Sim, mas o esforço de Miller e de seus associados para pregar a mensagem, para anunciar a vinda de Jesus, foi extraordinário, um reavivamento da antiga piedade. As pessoas estavam tão dedicadas, vendiam tudo, porque Jesus iria voltar. E eles não queriam ficar presos. Aí agora nós estamos vivendo um período de Laodiceia, meu povo. Estamos fazendo o contrário agora, né? Deu um reverso aí, um retrocesso. Agora aqui no verso 17, olha só, vê se a gente não está vivendo esse momento. E está se agravando mais. O verso 17 diz assim, falando sobre Laodiceia, Jesus diz: pois dizeis, estou rico e abastado, e nada preciso, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Estamos vivendo neste período da igreja de Laodiceia, né? Ele cobre o período da história da igreja em que o nosso sumo sacerdote celestial, Jesus Cristo, leva a cabo o seu ministério de juízo, logo antes de sua volta em glória. Então esse período, desde 1844 até a volta de Jesus, é o período de Laodiceia. Então nós precisamos despertar dessa letargia que a gente está vivendo. Nós precisamos buscar o batismo do Espírito Santo, precisamos buscar o amor de Cristo em nossa vida, parar com esse negócio de disse-me disse, um fala mal do outro, outro fala mal de um, é irmão brigando com irmão. O evangelho não está sendo pregado porque as pessoas olham para nós e não veem Jesus. Lembra que Jesus disse: eles me conhecerão através de vocês. Mas como, Jesus? Eles perguntaram. Quando vocês se amarem, uma coisa tão simples. Vamos amar a Jesus e amar um ao outro e falar de Jesus com poder, mas viver. Laodiceia, queridos, ela abrange esse período, desde 1844 até a volta de Jesus. Jesus, ele iniciou seu ministério como sacerdote logo após a sua ascensão. De acordo com a profecia dos 2.300 tardes e manhãs, que está lá em Daniel 8,14, no ano de 1844, ele começou a oficiar também como sumo sacerdote. Então Miller, ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele achou que Jesus vinha purificar a terra, mas não. Então agora Jesus está executando o juízo investigativo. Pastor, nunca ouvi falar disso. Fica tranquilo, a gente vai estudar. Entre em contato aqui com o Marcelo, eu mando o PDF, você já pode adiantar, você vai ver que eu e você ainda temos tempo, a porta da graça ainda está aberta, há oportunidade de salvação para mim e para você. Muito bem, então, embora Jesus esteja hoje, intercedendo e julgando todos os seres humanos, todos os seus filhos, o estado, infelizmente, da igreja de Laodiceia, e eu não falo de igreja A, igreja B, igreja C, não, é o cristianismo, muitos de nós estamos vivendo uma mornidão profunda, uma letargia assustadora. Nós estamos tão acostumados com esse mundo e o que ele oferece, que não estamos vendo. Lembra a parábola que Jesus conta das virgens? Ninguém está acumulando azeite. A gente fala muito sobre o Espírito Santo, mas pouca experiência temos com ele. Nós não estamos dispostos a desenvolver o fruto, porque vamos ter que negar a nossa vontade, os nossos prazeres. Eu costumo dizer que nós estamos mais com os pés na terra do que com os olhos no céu. Enquanto estivermos com os pés na terra, o coração também está. A gente tem que focar na vida eterna. Nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos da pátria celestial. O Apocalipse descreve esse estado de mornidão, e a menos que nós mudemos de atitude, atendendo ao conselho da testemunha fiel e verdadeira, Apocalipse 3,18, seremos rejeitados e vomitados. Ou seja, você vai ser posto para fora. Ué, pastor, vou sair da minha igreja? Irmão, pior que você sair da sua igreja é viver um cristianismo de mentira. Não viver aqui, segundo a palavra de Deus. Sabe? Nós precisamos ser mais fiéis, ou assim diz o Senhor. E agora eu vou falar uma coisa, os colegas pastores não fiquem chateados comigo. Nós temos que viver mais o assim diz o Senhor e menos o assim diz o pastor, assim diz o presbítero, assim diz o missionário.
se não estiver de acordo com a palavra de Deus, irmãos, não está certo. Paulo elogia os nossos irmãos bereanos, por quê? Ele falava e eles iam lá conferir. Tá certo, então vamos viver isso. Paulo, peraí, não entendi isso aqui não. Então eu e você precisamos tomar mais tempo para estudar a Bíblia. Por isso eu convido você, peça aí o PDF, sabe? Vamos lá, nós temos ainda vários temas importantíssimos sobre o Apocalipse. Mensagens para os últimos dias. Eu quero ir concluindo dizendo para você que ao chegar ao final dessa primeira parte desse estudo, né? Você vai notar que vale relembrar as promessas feitas às 7 igrejas e como através delas a graça de Deus restaurará tudo o que a humanidade perdeu. Então eu quero fazer aqui uma analogiazinha, fiz umas anotações aqui, eu queria que você entendesse uma coisa. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, falo do meu coração para o teu coração, de um pecador para outro pecador. Olha só, o pecado, ele nos privou da árvore da vida. Perdemos o direito à árvore da vida, está lá em Gênesis 3, 22 e 23. Mas a graça de Cristo vai nos devolver a árvore da vida, Apocalipse 2, 7. O pecado nos colocou sobre a sentença da morte, Gênesis 2, 17. Mas a graça de Cristo, ela nos dá vitória sobre a segunda morte, a morte eterna. Cristo Jesus pode nos salvar, Apocalipse, capítulo 2, verso 11. O pecado, ele nos força a ganhar o nosso pão, lembra? Com o suor do teu rosto ganharás o teu pão, até que tornes ao pó, porque de lá vieste, você é pó. Você vai voltar para o pó, meu irmão. Gênesis 3, 19. Mas a graça de Cristo Jesus nos provê para nós o maná escondido. Amém? Louvado seja Deus, Apocalipse 2, 17. O pecado roubou o nosso domínio. Satanás hoje, ele se diz dono de nós, nosso dono e dono deste mundo. Gênesis 3, 24. Mas a graça de Cristo promete-nos poder sobre as nações. Apocalipse, capítulo 2, verso 26. O pecado nos deixou nus, mas a graça de Cristo nos veste de vestiduras brancas. Ele nos expulsou, o pecado nos expulsou da presença de Deus, mas a graça de Cristo nos faz colunas no santuário de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 12. Olha, o pecado, ele devolveu-nos ao pó, Gênesis 3, 19. Mas a graça nos coloca no trono de Deus, Apocalipse 3, 21. Nessa hora, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, Deus tem um plano para a tua vida, não desista. Não olha para trás, esquece o que ficou para trás, projeta teu futuro, sabe? Tem um hino que diz assim, com os pés na terra e os olhos nos céus eu vou. Continua seguindo, não desanima não, continua estudando. Aqui eu faço um resumo, mas eu queria muito que você pedisse o estudo, se quisesse tirar dúvidas, eu me coloco à sua disposição, tá bom? Para você entender que a graça de Cristo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, é pela graça, pela fé em Cristo que nós somos salvos. E Jesus quer a mim e a você nas mansões celestiais. Vamos fazer planos, vamos? Vamos andar neste mundo, mas não vamos andar com esse mundo. Vamos estar no mundo, mas vamos não amar o mundo nem as coisas que o mundo oferece, porque o céu ele é muito melhor. Meu povo, pensa um pouquinho, hein? Vale muito mais a pena. Jesus está te convidando. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Espera no Senhor, espera, confia. Logo, logo todo o teu sofrimento, meu sofrimento, toda a dor que a gente passa aqui vai acabar, porque o Senhor vai fazer nova todas as coisas. Deus te abençoe, um forte abraço, que Deus te dê aí um dia feliz, e nos encontramos na próxima semana, terça-feira tem mais, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz.